Vamos lá. O presidente Lula decidiu abrir mão de atos do Dia do Trabalho, após se irritar. Com o quê? Com o evento esvaziado no ano passado. Melhor não correr risco. Ao invés de comparecer aos atos marcados para esse 1º de maio, que é uma tradição nos governos petistas, Lula preferiu a segurança de um pronunciamento em rádio e TV. Melhor não, né? O presidente prometeu dar importância ao debate sobre o fim da escala de trabalho 6x1. Vamos ouvir um trecho gravado à distância. Nós vamos aprofundar o debate sobre a redução da jornada de trabalho vigente no país, em que o trabalhador e a trabalhadora passam 6 dias no serviço e têm apenas 1 dia de descanso. A chamada jornada 6x1. Está na hora do Brasil dar esse passo, ouvindo todos os setores da sociedade para permitir um equilíbrio entre a vida profissional e o bem-estar de trabalhadores e trabalhadoras. Lute, parece que não é só picanha que está faltando mortadela também, né? Os eventos estão esvaziados. Lula também anunciou que associações que lesaram aposentados e pensionistas do INSS serão processadas e obrigadas a ressarcir as vítimas. Poxa, vamos ver. Na última semana, o nosso governo, por meio da Controladoria Geral da União e da Polícia Federal, desmontou um esquema criminoso de cobrança indevida contra aposentados e pensionistas que vinha operando desde 2019. Determinei à Advocacia Geral da União que as associações que praticaram cobranças ilegais sejam processadas e obrigadas a ressarcir as pessoas que foram lesadas. Eu não sei, tá rindo do quê? Meu querido Henrique Kriegner, primeiro lugar que eu queria que você pudesse comentar. O presidente do INSS foi afastado, mas o ministro da Previdência do PDT, Carlos Lupe, que tomou conhecimento das fraudes em maio de 2023 e não deixou o assunto ser discutido no Conselho Nacional da Previdência Social, que diz que não estava na pauta, e também não incluiu na pauta para a reunião seguinte, está lá até hoje. E veja, foram 250 milhões de reais a mais a cada mês que passou de dinheiro roubado de aposentados e pensionistas. Agora eu te pergunto, o INSS não sabia? Será que o INSS não consegue controlar o aumento de 80 mil para 5 milhões na arrecadação de um sindicato? O que você acha de tudo isso? Com certeza, Capês, o INSS consegue, não quis fazer. Boa tarde para você, todos os colegas aqui de bancada e todos que nos acompanham. A gente começou o programa dando risada, mas em alguns segundos já volta a falar de um assunto triste, né? Na verdade, que deixa o povo revoltado e com toda razão. O que a gente está vendo é um absurdo. Primeiro, quero destacar aqui o absurdo da falta de entendimento, na verdade, e toque também do presidente Lula em trazer essa que é uma dor profunda que o brasileiro está sentindo, a fraude do INSS, num tom de tamanha vitória e tamanha celebração, né? Nessa mensagem ele fala muito empolgado que é graças ao governo dele que agora então esse esquema foi finalmente elucidado. Não foi, não é bem assim, não é bem por aí e também ainda não foi resolvido, porque a gente ainda não sabe quais foram os caminhos e para o que esse dinheiro foi usado. O que a gente sabe é que o dinheiro que foi destinado a sindicatos não foi para custear despesas de sindicatos. Se a gente continuar cavando, eu espero que continuemos cavando, a gente vai descobrir muitas campanhas sendo financiadas, atividades políticas e até mandatos tendo ali uma sustentação toda ali bebendo desse apoio do dinheiro desviado, o que é uma grande vergonha. Talvez a gente está de frente aí, mais uma vez, a gente teve, né, o mensalão, tivemos o petrolão e agora estamos vendo o que alguns estão chamando de aposentadão ou de alguns outros nomes, mas é um escândalo grande que vai entrar para a história do nosso país. O que não dá, Capês, é para a gente achar que isso tudo era imperceptível. E é inadmissível que o ministro
não tenha sido punido ou minimamente ainda tenha sido retirado do cargo enquanto existem as investigações. Está claro, o nome disso é prevaricação. O ministro prevaricou, ele recebeu informações e a medida dele foi pedindo modernização de sistema. Quando você está diante de um crime, cabeça, você não pede modernização do sistema. Isso é o passo 2. O passo 1 é como é que nós vamos estancar agora esse roubo, como que vai separado isso, como vai punir aqueles que roubaram, para que depois você entre com modernização do sistema a fim de prevenir que isso continue acontecendo ou que novas portas sejam abertas. Prevaricação. Esse é o crime que o ministro cometeu. Ellen Brown, já que o presidente está afirmando que foi no governo dele que a Corregedoria Geral da União apurou, juntamente com a Polícia Federal, essa fraude, ele não deveria também ter dito que foi no governo dele que as fraudes aumentaram em quase 70% em relação ao período anterior? Como fica, na sua visão, como jornalista experiente que você é, o fato dele dizer que é um esquema criminoso? A gente sabe que esse esquema aumentou 70% quase na gestão dele e o ministro da Previdência Social continua intocado. Será que ele não protegeu a população do esquema criminoso e continua prestigiado? Como você vê jornalisticamente esse fato? Então, eu gosto de colocar as coisas dentro dos fatos que são. Essa fraude, conforme a investigação da Polícia Federal, ela vinha ocorrendo pelo menos desde 2019. O ministro, Lupe, sabe dela em metade do ano passado, né? Metade de 20... Aliás, do ano 23, retrasado, 23, e isso não é comunicado. Então, acho que tem duas partes da narrativa e as duas são verdadeiras. Uma, que sim, foi a partir desse governo que você conseguiu investigar e identificar uma fraude que vem desde antes. Mas também, sim, esse governo identifica e demora demais para poder tomar algum tipo de atitude. E essa demora demais dá margem, não sem razão, para que você dê uma munição muito grande para que a oposição venha para cima e faça desse escândalo no INSS um novo Petrolão, um novo Mensalão. Por quê? Ontem eu estava vendo uma entrevista com o Duda Lima, que é o marqueteiro oficial do PL, que é o grande partido da oposição, né? É o marqueteiro mais próximo aí do Valdemar da Costa Neto. E aí, nessa entrevista, todo o discurso do Duda, e portanto a gente já entende que é o discurso da oposição, vem justamente trazendo isso. Quero ver como vai ser em 2026 o PT explicar que estava roubando dinheiro dos velhinhos. Quer dizer, vai ser isso. Isso vai ser usado e colocado politicamente e o governo agiu de forma muito equivocada a não ter conseguido frear antes. Eu quero só fazer um parênteses, eu lembro aqui de um outro episódio, só para ilustrar. Quando o Haddad era prefeito de São Paulo, foi descoberta a máfia dos fiscais do INSS. Acho que Capês deve lembrar bem dessa história aí. 1999. Não, depois. Teve uma outra... sim, depois teve, começou em 2013. 2013, explodiu o escândalo em 13. Isso. E aí, no início, de fato, foi uma investigação da controladoria do Haddad que descobriu, e era um esquema muito antigo, de 10 anos. Mas no início, aquilo manchou a gestão Haddad. Até explicar que a gestão Haddad tinha descoberto um esquema anterior foi muito difícil. E, bom, Haddad não só não se reelegeu, como perdeu em primeiro turno ali. Então, é isso que eu quero pontuar, que, de fato, foi um esquema de investigação ao longo dessa gestão que permitiu reconhecer a fraude. Mas também foi essa gestão que demorou demais para dar uma resposta efetiva e que agora dá, sim, toda uma margem de discurso para a oposição dizer, olha, essa gestão está roubando velhinhos, né? Pois é, aí tem a discussão política, claro, tem também, como você bem apontou, os fatos que são colocados. Doutora Raquel Galinatti, a senhora, além de ser uma excelente delegada de polícia, foi presidente do Sindicato dos Delegados e é secretária de Segurança Urbana de Santos, faz um trabalho técnico, sem politicagem, muito bom. Parabéns pelo seu trabalho, a sociedade tem aplaudido a sua atuação. Agora, veja assim, a questão que eu queria colocar em termos profissionais também, a senhora é uma delegada muito experiente. Em junho de 2023, nós estamos em maio de 25, a conselheira Tônia Galetti, do Conselho Nacional da Previdência Social, alertou o ministro Carlos Lupe sobre indícios de irregularidades nos descontos.
E esse tema só foi tratado 10 meses depois e mesmo assim nós estamos em 25 só agora, que um bom trabalho da CGU e da Polícia Federal, Vinícius Carvalho, parabéns ao Controlador-Geral da União, trabalho profissional, é que se apurou essa questão. Como fica essa responsabilidade também do INSS? Porque o INSS legitimou estas entidades. Boa tarde, professor Fernando Capês, mestre, doutor, um dos maiores juristas do país. Boa tarde, meus colegas de bancada, amigos e a nossa audiência sempre qualificada. Essa problemática que está ocorrendo está muito pior por trás dos panos quentes que estão querendo colocar. Primeiro eu quero colocar a tamanha falta de... a tamanha covardia, inescrupulosa, atos inescrupulosos, torpes, porque estão, sim, surrupiando dinheiro de pessoas completamente vulneráveis, não só economicamente, porque estamos falando de aposentados que ganham um salário mínimo, então quando você tira R$25 de menos de R$1.800, claro que a diferença é brutal. Estamos falando de pessoas que não têm acesso à informática, acesso à internet, que não têm acesso a mecanismos de defesa, são pessoas que moram em zonas rurais, moram em locais muito longínquos para poderem ter uma resposta imediata. Foram associações mandrakes aí que estão fazendo esse link entre a retirada, o surrupio, a roubalheira do dinheiro do INSS dos aposentados e transferindo para aqueles que são os mandantes, sim, que devem ser responsabilizados. É muito interessante quando você fala isso, porque é muito legal jogar a batata quente criminosa na mão do outro, até cair no inferior, no subordinado. É responsabilidade do gestor, que ali está, responder por tudo, não só nos atos de diligência e de comando, mas principalmente nos atos de responsabilidade. Se houve um alerta comprovado por um subordinado de que ali haveriam indícios gravíssimos de fraude, e por que identificaram? Porque eram diversas reclamações, muitas reclamações a respeito dessa retirada indevida e não autorizada de R$25. Nada se fez, muito pelo contrário, protelou. Acredito que se não tiver um lhame, um nexo causal de dolo, de intenção, por culpa, já basta a responsabilidade. E o que a Polícia Federal colocou como estopim foi esse caso, assim, realmente surreal. É um caso que ultrapassa subestima qualquer inteligência humana. Era um senhor aposentado de Manacapuru, de Amazonas, e que ele estava vinculado a uma associação mandrake chamada Associação de Desenvolvimento Rural Família Feliz de São Gabriel da Cachoeira. O único detalhe é que a Controladoria-Geral da União e a Polícia Federal identificaram que a distância entre esse aposentado e a associação era de 980 quilômetros. Meu querido João Belucci, das 33 associações e sindicatos que o INSS legitimou para fazer descontos no dinheiro dos aposentados e pensionistas, das 33, 31 fizeram descontos sem autorização. 11 delas não tinham sequer estrutura para oferecer nenhum tipo de serviço. Uma fraude, portanto, descarada. E aí eu digo o seguinte, quero perguntar para você a sua opinião. São 6,3 bilhões de reais no total, contados desde 2019. Neste governo, foi 64% das fraudes ocorreram neste governo. 64%. Então, já fiz a conta aqui. 64% de 6,3 dá 4 bilhões. 4 bilhões, você dividindo desde janeiro de 2023 até aqui e deduzindo o período em que foi descoberto, ou seja, pegando só o período em que ele tomou conhecimento, em junho, e deixou de tomar providências até aqui, dá 3 bilhões 168 milhões que poderiam ter sido evitados, caso o ministro tivesse, naquela data em que ele tomou conhecimento, determinada a suspensão imediata de todos os descontos. Portanto, são quase 3 bilhões e 200 milhões a mais que foram arrecadados. E o presidente não fala uma palavra sobre o ministro da Previdência, Carlos Lupe? Vai ficar tudo bem? Fica por isso mesmo?
Pois é, boa tarde, Capês, todos os colegas e toda a audiência. Como você colocou, só esse valor que você mencionou desse período estaria em tese dentro de uma questão que pode enquadrar como prevaricação, já que ele foi comunicado e não atuou. Agora, pegando o gancho no discurso do Lula, me parece um discurso assim bastante para sua base, evidentemente, mas um pouco desconectado da realidade. Ele lançou alguns dados, o maior geração de empregos com carteira assinada, não menciona que no cálculo não entram os beneficiários de programas sociais, que foi essa malandragem que foi feita no cálculo recentemente, deu outros dados, mas assim, não me parece o Brasil real que as pessoas estão vivendo. A economia tende a dar uma melhorada agora artificial com essa questão do empréstimo com base no chamado consignado, com base no valor que você já tem, que é do seu FGTS. Também é uma outra coisa bastante estranha. E com relação especificamente à Previdência, como foi colocado aqui, é lamentável que o ministro ainda esteja no cargo, esteja se defendendo, dando até no Congresso, que ele foi lá dar esclarecimentos, ficou mais confusa ainda a posição dele, e você vê que nem o ministro, que seria o normal, o ministro, antigamente, sair do cargo. Falou, vou sair, porque não tem mais clima e também a instituição está acima de todos nós. Mas ele não há mais isso. Hoje você tem ministro que é indiciado e vai ficando. E o próprio Lula ratificou o apoio de forma bastante esquisita ao Lupe. Deveria ter falado, Lupe, sai, né? E vai junto com ele, dá uma coletiva e fala, ele vai sair para ficar melhor para todo mundo, mas não, o ministro segue lá e você vê, Lupe, até o Marinho falou, assim, realmente é a carreta do atraso de volta ao país, viu, Capês? Pois é. Agora, Ellen Brown, se pudermos colocar a imagem do presidente falando, por gentileza, enquanto eu faço a pergunta para Ellen Brown, que é sobre isso que eu vou perguntar, me chamou a atenção o tom. Claro, provavelmente o presidente estava lendo algum texto e falando de maneira muito entusiástica, né? Quase que comemorando, em tom político. Será que isso não passa uma certa artificialidade para quem está vendo? Não deveria o presidente chegar e fazer um meia-culpa, dizer que lamenta, quer ser solidário a todos os aposentados e pensionistas que tiveram seu dinheiro desviado, que parabeniza a CGU pelo trabalho, a Polícia Federal, que vai... Me pareceu que era um tom muito festivo, ufanista, que não é compatível com a tragédia que se abateu aí sobre esses aposentados e pensionistas. Não sei, o tom da Secretaria-Geral de Comunicação não está muito festivo para um evento que não é alegre? Então, Capês, eu penso que a gente está falando do Lula, né? Toda vez que eu tenho que falar sobre imagem com algum cliente, alguma coisa, eu digo, não dá para você criar uma imagem falsa do zero. Você tem que trazer a imagem com base nas verdades daquela pessoa. E o Lula, você imagina o Lula fazendo meia-culpa? Então, assim... nós estamos falando do Lula, o que o secretário de comunicação tem para trabalhar é o Lula como ele é. Ele não é uma pessoa que vai fazer um meia-culpa, que vai reconhecer que, olha, teve um problema aqui, nós agora vamos consertar esse problema. Então, com base da verdade dele e de alguém que está trabalhando para ser reeleito ali pela quarta vez, pelo menos até aqui, até esse momento, né? Eu acho que o tom é o tom adequado do que você tem para trabalhar. Mais uma vez, considerando que você faz imagem com base na realidade. Ninguém imagina o Lula vindo a público fazer um meia-culpa, né? Não teria credibilidade isso. Então, me parece que o Lula está no tom do Lula, do que o Lula faz. Agora, uma observação sobre o que o Bellucci falou. O ministro está lá, né? A gente tiraria o ministro, mas tem um problema de RH aí. Tem alguém querendo assumir ministério? Você tira o ministro, quem coloca? O último não quis? Nós temos um problema de recursos humanos aí, né? Bem observado. Qual a sua opinião, Henrique? Eu acho que um aposentado que descobriu que tomaram o dinheiro dele sem ele saber, vendo uma fala dessa mais ufanista, ele pode se sentir magoado. Com certeza. Eu acho, eu queria mais solidariedade. O senhor está rindo do quê? Ou está sorrindo do quê? Não estou dizendo que o presidente esteja rindo, mas é um tom que é incompatível com a seriedade do assunto. Está muito político, eu acho. Exato, Capês. E também mostra a bagunça que esse governo tá, né? Até o próprio Lula, que sempre foi um reconhecido comunicador na história do Brasil, talvez um dos maiores, né, em termos de comunicação no meio da política, não está sabendo lidar bem e extrair o leite dessa pedra e saber tirar realmente, fazer alguma coisa acontecer com isso. Ele poderia, por exemplo, a gente pode analisar várias maneiras aqui, mas ele poderia dizer, olha, nós identificamos esse esquema que vem desde o ano tal, tá bom que agora já chegou no governo Dilma, então talvez é por isso que ele está querendo cobrir um pouco mais. Mas é um esquema que já, tirou tanto, subtraiu tanto
tanto e agora nós queremos, nós vamos empenhar todas as forças e a gente vai lutar. Agora, é vergonhoso, Capês, porque você pensa comigo, depois do momento que é declarado que o ministro Lupi, ele sabia e não se faz nada com o fato de que ele sabia, e esse ministro continua no cargo, é uma hipótese ou não é de que o ministro Lupi está envolvido, de alguma maneira beneficiado nessa questão dos esquemas? É uma hipótese. Nós não estamos aqui acusando nem dizendo que foi ele o grande mentor ou o maior beneficiário, mas é uma hipótese. Por que esse cara ainda tem acesso a todos os e-mails, a todos os meios? Por que ele ainda tem poder em cima daquilo que pode ser a prova do crime? É uma coisa que é completamente irracional. O mínimo que deveria não vai tirar ou não vai criminalizar o ministro? Tá bom, mas agora você não pode mais, você não tem mais o poder, você não tem poder de caneta aqui para poder interferir nessa operação. Porque se ele sabia e não fez nada, a pergunta é: quem que ele estava protegendo? Se não era a si mesmo, alguém estava sendo protegido nesse cenário. E quem é essa pessoa, ou esse esquema, ou essas pessoas, organizações, instituições que estão sendo protegidas, que foram protegidas nesse último ano, e por que essas organizações agora o protegem de volta, fazendo com que ele permaneça. O Brasil virou uma palhaçada. O cara comete o crime, sabe do crime e aí, de repente, nada é feito. Esse é o perigo do Brasil que a gente está vivendo hoje. Exato. Lembrando que não há indícios que ele tenha participado desse crime, porém ele estava lá, tomou conhecimento e quedou-se inerte. Quer dizer, ele não agiu quando deveria. Que é a prevaricação, é esse o crime. Ou a condescendência criminosa, dependendo do elemento subjetivo. Agora, Raquel Galinatti, o presidente determinou à Advocacia Geral da União que processe as associações e sindicatos envolvidos. Ele está criando agora uma obrigação que é dele, mas ele explicitou isso. O que se pode esperar ou cobrar deste governo em termos de rapidez para que as pessoas que foram lesadas recuperem os seus valores? Ações para bloqueio de bens, acompanhar os responsáveis, apoiar a Polícia Federal. E que tipo de ação pode ser feita nesse momento para que a gente consiga ressarcir os 6,3 bilhões de reais roubados dos aposentados e pensionistas? Acredito que, primeiro, uma apuração bem detalhada a respeito de quem deu autorização. Parece que só associações estão envolvidas, professor, nesse esquemão de corrupção. Porque para você ter o desconto direto na fonte, você tem que ter alguns códigos e você tem que comprovar a legitimidade, aliás, o tempo de serviço e de tempo que já exerce o sindicato com a carta sindical ou associação. Então, nesse sentido, algumas associações mandrakes, realmente sem comprovar o funcionamento, foram credenciadas para que diretamente da fonte fosse retirados R$25 e repassado para essas associações. O presidente da República, ele pode exigir realmente que essa situação seja rápida, mas ele não tem o poder de determinar absolutamente nada. O que ele pode determinar, sim, com o poder que lhe cabe, é o ressarcimento dessas vítimas lesadas e não esperar possíveis precatórios ou outra burla para que o Estado pague e indenize essas pessoas que muito precisam do dinheiro que foi surrupiado na mão grande. Meu querido João Belucci, está na internet a relação das 31 associações, das quais 11 delas sequer tinham condições de prestar serviço, 2 que operavam no mesmo endereço, a mesma casinha, 2 associações diferentes, CNPJ diferente, 2 arrecadações para nenhum serviço prestado. Ou seja, fraudes absolutamente grosseiras. Só que esse dinheiro agora já virou Lamborghini, Ferrari, casas de luxo, viagens, enfim. Como você vê, então, o difícil caminho para a recuperação? Veja, Capês, eu acredito que se houver a recuperação, vai ser uma recuperação mínima de valores e vai sobrar para toda a sociedade arcar com os custos, como é o convencional. Agora, o quão grosseira foi esse esquema, chama bastante atenção mesmo. Me aparenta até que já está no cálculo
grandes corruptos. Se for pego, a gente movimenta algumas peças, faz uma pressão política e um ou outro vai ficar algum tempo na cadeia. E olhe lá, como foram todos os esquemas no Brasil, quando começou a se prender corruptos, todos eles acabam ficando bem pouco tempo, porque eles manejam todo esse establishment que também tem interesses ali que a gente desconhece por trás dos panos. Agora, o Lula, ele adotou aí nesse pronunciamento o mesmo discurso que ele fez na Lava Jato, que o esquema foi descoberto porque o governo dele deixou investigar, o que é uma grande balela, convenhamos, né? Foi descoberto que existiu o esquema e as instituições atuam, elas têm os seus deveres. E uma outra coisa que chama muita atenção é essa questão das associações. Para que existem tantas associações? O que elas fazem em prol dos aposentados? Porque, assim, muitos deles já tiveram que ser filiados a sindicatos a vida inteira, muitos sem nem querer. Depois teve reforma trabalhista, reforma sindical, enfim. Mas o que essas associações zelam tanto pelos aposentados, né? Me parece uma grande mina de ouro para grandes corruptos. Então, as associações pouco fazem para os aposentados, muitos nem sabiam que faziam parte. Muitas das rúbricas eles colocaram como atualização, né? Tem a parte grosseira e tem a parte mais técnica, vamos supor assim, que eles disfarçaram de atualização, de descontos no olerite da pessoa. E assim, esse é o volume que foi descoberto. Certamente tem muito mais. E isso é só um dos esquemas, que é no INSS. Vamos lembrar que a gente tem empresas públicas, tem estatais, o governo federal, ele é um colosso gigantesco e cujas investigações são sempre por amostragem. Você tem uma máquina gigantesca, o próprio INSS, o SUS, são máquinas que a gente não faz a ideia do tamanho que são essas instituições, e é muito difícil a investigação, então sempre que pega é só um trechinho para poder punir alguns, porque certamente esse esquema é muito maior, Cabeça. Pois é, e o procurador anterior do INSS teve um aumento de 18,3 milhões de reais no seu patrimônio, 7,5 foram repassados à mulher, comprou um Porsche Taycan avaliado em R$1 milhão. O ex-diretor também recebeu 5,2 milhões, ex-diretor do INSS, e por aí vai. Quer dizer, não é dizer que só tem mérito, não. Me parece que precisa analisar essa questão com mais objetividade do que esse ufanismo sugere.